Ok, vamos dar continuidade ao que a gente viu na primeira aula. Né? Na primeira aula, a gente começou este primeiro capítulo, que é generalidades sobre as equações diferenciais. Né? E a gente vai ver em algum momento, né, ainda na aula de hoje, o que se entende por aquelas equações diferenciais que são chamadas equações de variáveis separáveis. Né? Ainda não foi visto isso. Por enquanto, o que a gente viu é simplesmente o que se entende por uma equação diferencial. Né? A gente escreveu isso em palavras e a gente viu isso por meio de exemplos. Né? O que foi dito? Uma equação diferencial é uma equação. Nessa equação vai ter uma variável dependente, que vai ser a nossa incógnita, e pode ter uma ou mais variáveis independentes. Tá, isso por um lado, mas isso não é suficiente para essa equação ser chamada de equação diferencial. Tem um segundo requisito, e esse segundo requisito é que nessa equação também apareçam derivadas da nossa incógnita, da variável dependente. Pode aparecer somente uma primeira derivada, pode aparecer uma segunda derivada, pode aparecer uma terceira derivada, etc. Né? A gente, por enquanto, só se limitou a ver 3 exemplos para esclarecer essa definição de uma equação diferencial. Né? São estes 3 exemplos daqui. Né? No primeiro caso, tínhamos uma equação diferencial onde a incógnita é y. Né? Essa é a variável dependente. Né? E a variável independente é x. Esse foi o primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu envolvia uma notação diferente da tradicional, mas esse é o ponto que aparece aí, denota du dt, a derivada de u com respeito a t. Esse dois pontos aqui denota a segunda derivada de u com respeito a t. Então aqui tem 3 vezes segunda derivada, menos 2 vezes primeira derivada de u com respeito a t ao quadrado, mais 4 vezes primeira derivada de u com respeito a t, mais 8u igual 8t. Essa também é uma equação diferencial. Né? Aparece a nossa variável dependente, aparece a nossa variável independente, que é t nesse caso, e neste caso aparece derivada de primeira ordem e também aparece derivada de segunda ordem. Essa é a diferença entre a segunda e a primeira. É mais complicada e também aparece uma derivada de segunda ordem. Na primeira, somente aparecia uma derivada de primeira ordem. E um terceiro caso, já mais complexo ainda, era uma equação diferencial como esta, em que aparecem derivadas parciais, que se estudam em cálculo 2. Né? Elas aparecem quando a gente tem uma função que depende de 2 ou mais variáveis. Nos primeiros 2 exemplos, né, a função em questão dependia de uma única variável independente. Y aqui só dependia de x, no segundo caso, u somente dependia de t. Agora, neste terceiro caso, z depende de x e de y. Né? E o que surge naturalmente quando se trabalha com uma função de 2 variáveis em cálculo, se estuda isso em cálculo 2, são as chamadas derivadas parciais. E aqui aparece dz de x, derivada parcial de z com respeito a x, e a segunda derivada de z com respeito a x com respeito a y. Né? Esta é uma equação diferencial muito mais complicada do que as outras duas, mas eu estou colocando isso num contexto geral para a gente saber, em forma geral, o que se entende por uma equação diferencial. Todas elas aqui são equações diferenciais. Né? O que eu escrevi em vermelho são soluções destas equações diferenciais. Né? Eu me dei o trabalho de fazer os cálculos, né, e de confirmar, no primeiro caso, que esta função y igual x² menos 1 sobre x obedecia esta equação diferencial. Isso a gente viu na aula anterior. No segundo caso, eu só coloquei, né, afirmei para vocês que u igual t² menos t também é uma solução da segunda equação diferencial. Mas eu não fiz os cálculos, deixei isso proposto. Né? Você tem que calcular quanto é a expressão da primeira derivada, que é derivar aqui 2t menos 1, depois calcular a segunda derivada, né? E substituir a função u, a primeira derivada, a segunda derivada, fazer as contas aqui, desenvolver isso e ver que tudo isso deveria ser igual a 8t. Tem que fazer os cálculos com essa função u.
né? E o terceiro exemplo, que é mais elaborado porque aparecem essas derivadas parciais, eu resolvi em detalhes, sim. Então, a partir desta função, né, z igual seno de x quadrado y, né, eu calculei a derivada parcial de z com respeito a x e calculei essa segunda derivada parcial de z com respeito a x com respeito a y. Eu falei que a gente aqui não vai ver com o rigor que se estuda em cálculo 2 a definição de uma derivada parcial por meio de um limite, essas coisas. Aqui a gente está interessado no ponto de vista operacional, saber fazer o cálculo. A partir, por exemplo, desta função, saber calcular qual é a expressão dessa derivada parcial daqui e desta segunda derivada. Isso não é difícil de se fazer. Eu fiz isso na aula passada. E a gente confirmou que esta função daqui, dada por seno de x quadrado y, de fato obedece a esta equação diferencial. Então, bom, a pergunta do milhão, né, é como eu soube, né, que esta função seria uma solução desta equação diferencial? Como eu cheguei a essa conclusão? Isso eu não falei. Eu já comecei colocando de cara essa função e eu disse, vamos confirmar que esta função satisfaz essa equação diferencial. E fiz a mesma afirmação com a segunda função e com a terceira função. Eu não expliquei de onde eu tirei essa expressão em nenhum desses casos. Então, uma das coisas que a gente almeja nesta disciplina é ser capaz de deduzir, ou seja, sem ter nenhuma informação, a gente encontrar realmente que esta equação diferencial, a gente não fala nada para a gente sobre uma função que seja a solução, como eu fiz aqui, e a gente poder encontrar que o que está aqui do lado direito é uma solução dessa equação diferencial, né? Então, isso é uma coisa que a gente almeja nesta disciplina, e a gente vai proceder passo a passo, gradualmente. Muito bem, então, vou continuar aqui e ainda vou pegar um gancho nesse primeiro exemplo. Tá. Eu quero, comecemos aqui notando, eu vou fazer uma outra afirmação e eu vou confirmar que é verdade, né? Com respeito à equação diferencial, vou abreviar EQDIF, equação diferencial em 1, notemos que, então, esta vai ser minha afirmação. y2, uma segunda função, que vai se parecer com a primeira, mas não vai ser igual, né? X ao quadrado mais 1 sobre x. Essa vai ser minha afirmação aqui, né? Vou chamar isso de equação A. Tá? Então, minha afirmação desta vez é que esta função, que é diferente daquela que a gente considerou na aula passada por causa desse sinal, então já são funções diferentes, minha observação é que esta função também é uma solução da equação diferencial em 1. Então, notemos que essa função também é uma solução da equação diferencial em 1. Tá, então, como confirmar isso? Do mesmo jeito que a gente confirmou que esta primeira função é uma solução disto. A gente calcula a expressão da derivada a partir de y e a gente substitui y e a sua derivada aqui e a gente desenvolve e a gente esperaria obter como resultado 3x. Então, façamos isto com essa função daqui. Vejamos. Tá. A derivada de x ao quadrado é 2x. E a gente já
viu na aula passada que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, né? Então aqui vai menos 1 sobre x ao quadrado. Então, pronto. A gente tem a nossa função proposta y2 e a gente tem a derivada da nossa função proposta y2'. E agora a gente substitui do lado esquerdo desta equação diferencial. Logo, então, y2' mais 1 sobre x y2 é igual a... Vou abrir uma chave, né? Onde aparece y2, eu vou substituir a expressão que está em a, x ao quadrado mais 1 sobre x, fecho essa primeira chave, depois mais 1 sobre x, abro chave e agora substituo a expressão de y2, que está dada na equação em a, x ao quadrado mais 1 sobre x. Aí, substituir. Aqui, deixa eu ver, na derivada aqui tem um sinal menos, né? Perdão, é na derivada aqui no primeiro caso. No segundo caso, aqui tem um sinal mais. Espera aí, eu estou confundindo as coisas. Esse termo daqui é a derivada. Então é 2x menos 1 sobre x ao quadrado. Ok, esse termo é a derivada, mais 1 sobre x vezes a função que está aqui em cima. E agora vamos desenvolver aqui, e isso aqui tudo teria que dar 3x. Para bater com esse resultado aí. Então, vem que o lado esquerdo, y2' mais 1 sobre x y2 é igual. Na primeira chave não vou mexer, ela não está multiplicada por nada, ou seja, por 1, ela permanece do jeito que está por enquanto, 2x menos 1 sobre x ao quadrado. Depois, mais 1 sobre x, aqui eu vou distribuir 1 sobre x multiplicando x ao quadrado e 1 sobre x multiplicando 1 sobre x. Então, mais chave, 1 sobre x multiplicando x ao quadrado vai dar x elevado a 1, x, mais 1 sobre x multiplicando 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado. Então agora sim, a gente tem essas duas chaves, dá para ver, né, que esse termo que está aqui, 1 sobre x ao quadrado, também aparece na segunda chave, mas aparecem com sinais contrários. Aqui aparece com menos e aqui aparece com mais. Portanto, elas vão cancelar. Esse termo cancela com esse termo e sobrevive na primeira chave este termo 2x e na segunda chave sobrevive esse termo x. E a soma desses dois termos vai dar 3x. Então, com isso, a gente está comprovando que esta segunda função, que repito, é diferente da que a gente considerou na aula passada, porque tem um sinal de diferença aí no meio e faz com que a função seja diferente. Esta segunda função proposta aqui também satisfaz a mesma equação diferencial. Então, qual é a moral deste exemplo bastante simples? A moral deste exemplo é que uma equação diferencial pode ter mais de uma solução. Pode ter mais de uma. Aqui, pelo menos neste exemplo, a gente já confirmou duas funções diferentes satisfazem a mesma equação diferencial, né? Então, moral deste exemplo, o verde não é muito bom para o quadro, então você veja aqui.
exemplo, né? Uma equação diferencial, equi-diff, pode ter mais de uma solução. Não é que necessariamente aconteça isso sempre. O que estou dizendo é que pode acontecer isto como aconteceu nesse exemplo, né? Pode ter mais de uma solução. Então, vou fazer uma afirmação ainda com respeito a esse exemplo, que é ainda mais forte do que eu escrevi aqui, de que uma equação diferencial pode ter mais de uma solução, né? Isso vai ser verdade, mas a afirmação que eu vou fazer aqui, eu não vou comprovar isso, eu vou deixar proposto para vocês, é que, pelo menos nessa equação diferencial do exemplo 1, né, eu vou colocar aqui a solução mais geral possível que se pode encontrar para ela. Então, de fato, pode-se deduzir, tá? Mas eu não vou ver isso ainda porque a gente ainda não tem as ferramentas para fazer isso, mas no transcurso desta disciplina, com certeza, vamos chegar a ter essas ferramentas. Então, aqui estou antecipando que se pode deduzir que a solução mais geral possível de 1, né, dessa equação diferencial é 1, vem dada por dois pontos, então vou escrever aqui y igual x ao quadrado mais c sobre x. Onde o que é este c que está aqui? É uma constante arbitrária, né? Então, onde c é uma constante arbitrária. Né? Arbitrária é que a gente pode atribuir a ela qualquer valor. Poderia ser zero, né? A gente pode colocar aqui c igual a zero e deveria acontecer que y igual a x ao quadrado teria que ser, sim, uma solução desta equação diferencial, né? Mas pode ser outros valores, né? Os dois exemplos que a gente considerou até agora, os dois casos, né? É o primeiro caso, o valor de c para o primeiro caso foi c igual a menos 1. Né? E para o segundo caso, o valor de c foi mais 1. Né? Mas o que está sendo dito aqui é que o resultado é mais forte. Né? A gente pode colocar qualquer constante c aí, 20, raiz de π, né? Menos 5, 0, como eu falei. E isso aqui vai continuar sendo uma solução da equação diferencial. Né? Então, pelo menos para esta equação diferencial 1, desse exercício 1, há infinitas soluções. Por quê? Porque há infinitos valores possíveis que eu posso escolher para essa constante c. Né? Mas então, quando eu digo que são infinitas soluções, também não estou dizendo que qualquer função que passar pela nossa cabeça vai ser uma solução. Não. Estou dizendo especificamente que essa função deve ter esse formato, né? E onde a parte arbitrária, que fica a nossa escolha, é o valor dessa constante c. Então, deixo proposto para vocês confirmarem, né? Não deduzirem. A gente ainda não está em condição de deduzir, começar de zero e chegar nessa conclusão. Ainda não estamos
nessas condições, mas estaremos mais adiante, né? Mas o que vocês podem fazer sim é o tipo de cálculo que eu fiz na aula anterior e nesta, ou seja, pego a função y, calculo y', calculo a derivada e substituo do lado esquerdo y', e desenvolvo. E confirmo que a resposta vai dar 3x. A graça deste exercício é que, independentemente do valor que essa constante C possua. É um cálculo bacana, né? Tem que acontecer algo mágico aí para que, quando eu substituir y e quando eu substituir y', veja que a expressão de y depende de C, dessa constante C, né? E a expressão da derivada, que haveria que calcular aqui a derivada de y', a derivada de y, né? A expressão dela também vai depender dessa constante C. E algo mágico deve acontecer aqui, que quando a gente coloca a expressão do y' e a expressão do y multiplicada por 1 sobre x e somamos essas duas contribuições, vai ter que cancelar essa dependência na constante arbitrária C. Vai ter que sumir. Façam essa conta, porque é legal para a gente se convencer destas coisas, das coisas não triviais que estão acontecendo por trás disso, né? E teria que sobreviver 3x, como aconteceu nos outros dois exemplos. Tá? Façam isso. Tá? Muito bem. Então, nesta disciplina, eu falei assim que nosso objetivo geral, né, quando a gente se encontrar com uma equação diferencial, né, nosso objetivo geral vai ser encontrar uma solução dessa equação diferencial. Tá? Isso numa primeira passada, numa primeira abordagem. Né? Por exemplo, temos esta equação diferencial daqui, nosso objetivo geral seria chegar que esta é a solução mais geral possível para essa equação diferencial. Né? Mas as coisas se podem tornar mais complicadas, então quando se aborda um estudo mais gradual das equações diferenciais, a gente começa com menos. A gente se faz primeiro a pergunta, olha, uma equação diferencial dada em questão, será que possui solução? Pode acontecer que a equação diferencial não tenha solução. Até agora a gente simplesmente viu 3 exemplos, em todos eles existia pelo menos uma solução. Mas eu já vou dar um exemplo, no caso de uma equação diferencial que não possui solução. Então, vai ser prudente sim a gente se colocar a pergunta, olha, esta equação diferencial possui solução? Essa seria uma primeira etapa. Uma segunda etapa, tá? Se possuir solução, se a gente já tiver certas garantias de que a equação diferencial em questão possui solução, a segunda pergunta a se fazer é, essa solução é única ou há mais de uma solução? Neste exemplo daqui, tinha mais de uma solução, tinha infinitas soluções com esse formato. Né? E depois, digamos, quando a gente já tiver garantido que a equação diferencial possui solução e a gente já sabe se tem uma ou mais soluções, bom, é encontrar a cara que tem, a fórmula para a solução dessa equação diferencial, que é o objetivo que eu falei para vocês como objetivo geral. Tá? Então, ao longo desta disciplina, estaremos interessados em responder as seguintes perguntas sobre uma equação diferencial dada. As seguintes perguntas sobre uma
equação diferencial dada. 2 pontos. Então, primeira pergunta: possui solução? É uma pergunta mais prudente, né? Porque antes da gente se debruçar tentando encontrar uma solução, talvez seja mais prudente se perguntar se a equação possui solução, né? Se a gente tem argumentos para falar que não possui solução, então está demais fazer tentativas de encontrar uma solução, porque não vai ter, se for esse o caso. Então, em primeiro lugar, possui solução. Em segundo lugar, se ela possuir solução, esta é única. Se a equação diferencial em questão possuir uma solução, é a única solução ou podem haver outras, como a gente viu nesse exemplo 1, que tinha mais de uma solução, né? E bom, em terceiro lugar, né, determinar mesmo, né, analiticamente, né, ou seja, por meio de algum procedimento, analiticamente, a solução A, ou vou colocar as, solução ou soluções, né, da equação em questão. Equação em questão. Esse é como um quadro resumo assim do que a gente vai estar considerando quando estivermos trabalhando com uma equação diferencial, né? Muito bem, então até agora eu só mencionei uma equação diferencial explicando a definição dela, alguns exemplos, confirmando algumas soluções dessas equações diferenciais para ter alguma soltura com isso, né? Mas agora vou mencionar no seguinte tópico por que é tão importante saber lidar, saber resolver uma equação diferencial. Qual é a importância que tem uma equação diferencial, né? Por que a gente está vendo isso nesta disciplina? Toda uma disciplina, né, que chama Equações Diferenciais 1, né? Então, este seria o tópico 1.1.2. 1.1.2, né? Qual a importância de uma equação diferencial? Então, há mais de uma resposta, tá? Há mais de uma resposta para esta pergunta, né? Mas eu vou aqui colocar uma que é muito importante para um engenheiro, para um físico, também para um matemático, né? Mas, em particular, para um engenheiro, para um físico, vai ser muito importante, mas repito que há outras respostas para esta pergunta, né? Mas, então, acontece que na modelagem dos fenômenos da natureza, né, quando a gente quer descrever coisa que vocês veem, por exemplo, em física, né, a queda de uma bolinha, né, tem uma bolinha, cai a bolinha para o chão, e eu quero saber como varia a posição dessa bolinha como função do tempo, por exemplo. Isso por dar um exemplo, a gente vai ver muitos nesta disciplina, né, mais elaborados até, etc. Por dar um exemplo,
a descrição dos fenômenos da natureza, em geral, vem dadas por equações diferenciais. As equações que descrevem esses fenômenos, a linguagem em que vêm dadas essas equações, são equações diferenciais. Esse é um motivo importantíssimo, né? Então, acontece que muitas das equações que vêm da modelagem dos fenômenos, da modelagem, da descrição dos fenômenos da natureza são equações diferenciais. Então, esse é um motivo chave, né, para um engenheiro, para um físico, também para um matemático. Essa é uma das respostas de por que é importante saber equações diferenciais, né? Então, aqui na continuação, vou dar quatro exemplos específicos, né, de situações nas quais aparece uma equação diferencial para descrever um fenômeno dado, né? Mas há muitos. Nos livros, na internet, vocês podem encontrar muitíssimos exemplos. E também outros exemplos que não necessariamente a gente esteja descrevendo algum fenômeno da natureza. Às vezes pode ser um problema matemático, geométrico, né? Alguma curva que obedeça a alguns critérios matemáticos, sei lá, que a tangente num ponto dela seja igual a 2 vezes a ordenada dela. Por exemplo, encontre uma curva que satisfaça o seguinte critério, o seguinte requisito. A tangente num ponto dela deve coincidir com 2 vezes a abscissa dela, por dar um exemplo. Então tem que montar essa equação e a gente vai encontrar que a equação para essa curva é uma equação diferencial, né? E esse seria um exemplo que não está descrevendo um fenômeno da natureza, está descrevendo um problema matemático. Às vezes pode ser um problema mais geométrico, onde há uma geometria por trás do problema. Esses seriam outros exemplos. Aqui eu vou estar colocando alguns casos em que a gente está descrevendo algum fenômeno da natureza ou até uma situação aplicada, por exemplo, um circuito elétrico, a corrente que circula por um circuito elétrico. Então, vamos lá. Por exemplo, dois pontos. Então, um primeiro exemplo. O perfil y igual y de x, né, de um cabo aqui de densidade de massa desprezível, né? Então o perfil y igual y de x de um cabo
né, que suporta uma ponte né, com carga horizontal constante de 0 toneladas por metro, tá? Satisfaz a seguinte equação diferencial. Dois pontos. Então, vou ler de novo. O perfil y igual a y de x de um cabo que suporta uma ponte com carga horizontal constante L0 satisfaz a seguinte equação diferencial. Já vou escrever a equação diferencial, mas primeiro eu vou fazer um desenho da situação para a gente entender o que a gente está tentando descrever neste caso. Né? Então, a situação é como, pensemos algo assim como uma ponte Golden Gate, por exemplo, mas uma versão simplificada disso. Então, aqui vai ter um sistema de eixos. Tá? Eixo Y, eixo X, né? E vamos imaginar que aqui, tá, a gente tem uma ponte. Aqui se vê como se fosse uma barra somente, tá? Tudo bem, tá? Mas que isso seja uma ponte. Então suponhamos que tem aqui um par de hastes aqui. Não seria hastes, seriam postes sólidos, né? Então que aqui esteja a curva, que seria esse cabo, né? Né? E então, de cada ponto desse cabo, né, vem algum cabo aqui mais fino que o conecta com a ponte aqui embaixo. Né? Suponhamos que aqui esteja o caminho, e aqui tem um rio, sei lá, alguma coisa assim, né? E, digamos, aqui está a terra, né? Então, essa é a nossa ponte, né? Aqui tem dois postes grandes, né? E essa ponte aqui tem, é bem pesada, então tem uma carga, né? O peso da própria ponte, né? Que está distribuída de forma uniforme. Por cada metro de ponte, o peso, né? São L0 toneladas. Né? Então avancei 2 metros, o peso desse pedaço de ponte é 2L0. Então, esse é um dado, né? Bom, então, por causa desse peso, né, considerável dessa ponte, né, isso puxa esses cabos mais finos que estão aqui. Esses cabos mais finos vão curvar esse cabo maior que está ali, como se fosse uma ponte, a ponte Golden Gate, por exemplo. Né? Pense na ponte Golden Gate. Né? Então, a questão de interesse neste exercício, né, é qual é a equação desse cabo? Qual é a equação da curva que descreve o perfil desse cabo que está suportando a ponte? Né? Então, isso é o que diz esse enunciado.
o perfil y igual y de x de um cabo que suporta uma ponte com carga horizontal constante L0 satisfaz a seguinte equação diferencial. Então agora eu vou escrever qual é essa equação diferencial. É y duas linhas, a segunda derivada de y, né, é L0, aquela constante, e aparece aqui também uma outra constante, T0. Tá? Só vou mencionar aqui, tá, que T0 é uma constante conhecida. Tá? Não aparece aqui nesses dados. Tá? Então vou colocar aqui que T0 é um parâmetro, T0 é um parâmetro conhecido. Tá? Então, eu não estou, neste momento, né, deduzindo, né, que a curva de interesse obedece a esta equação diferencial. Eu não estou fazendo essa parte. Já estou dando a resposta de um exemplo concreto. Né? Um exemplo concreto, né, de um cabo que está suportando o peso dessa ponte, né, e a incógnita que seria encontrar a equação da curva que descreve o perfil do cabo, né, se pode encontrar que obedece esta equação diferencial. Né? A segunda derivada dela vai ser algo constante. Aqui vai ter um valor numérico conhecido. O L0 já vinha dado no enunciado, esse T0 se pode encontrar na hora de ver como encontrar essa equação diferencial. Mas não é algo que a gente vai fazer neste momento. Não nos preocupemos disso por enquanto. A coisa é que a incógnita do exercício vem dada por a resolução de uma equação diferencial. Neste caso, deve ser uma função que possua a graça de que, quando a gente calcula a primeira, a segunda derivada dela, a gente obtém um valor constante, algo que não depende de x. Isso é algo não trivial. Né? Por exemplo, se eu tenho a função x cubo, né? Se eu derivo x cubo, a primeira derivada de x cubo vai dar 3x ao quadrado. E se eu derivar mais uma vez, vai dar 6x. Então, a segunda derivada da função x cubo, 6x, depende de x, não é constante, depende de x. Né? Se eu derivar a função seno de x, uma vez a derivada de seno vai dar cosseno de x. Quando eu derivar de novo, a derivada de cosseno vai dar menos seno de x. Né? Então, a segunda derivada da função seno de x vai dar como resposta menos seno de x, é algo que depende de x. Então, não é trivial que a gente se encontre com uma função que possua como segunda derivada um valor constante, que não dependa de x. Não é qualquer função que vai obedecer isso. Em cálculo 1, vocês viram uma função que tem esta graça, né? Que quando você calcula a segunda derivada dela, vai dar uma constante. Né? Se vocês pensam com calma, que função que vocês tenham visto em cálculo 1 tem essa graça, né? Vocês vão chegar à conclusão de que viram sim essa função. Essa função é uma parábola, uma equação de segundo grau. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Né? Essa equação de segundo grau possui a graça de que quando a gente calcula a segunda derivada dá um valor constante. Né? Nesse caso, o coeficiente a que multiplica x ao quadrado vai estar relacionado com esta constante daqui. Né? Mas o que a gente, digamos, resgata desse raciocínio que estou fazendo, dessa recapitulação que estou fazendo de cálculo 1, é que esta curva que está aqui vai ser uma parábola. Né? A curva desses cabos que seguram a ponte Golden Gate, em primeira aproximação, é uma parábola. Né? Então, é uma coisa não trivial, uma coisa bacana, que a gente está podendo responder, afirmar com base numa equação diferencial. Vai ter um primeiro exemplo. Né? Vejamos um segundo exemplo.
Segundo exemplo. A altura do nível de água contida num tanque cilíndrico aberto. Já menciono porque tem que ser aberto, né? De raio R maiúsculo, né? E este tanque, no fundo dele, na parte de baixo dele, vai possuir um buraco, um buraquinho, um pequeno buraco. A gente pode pensar que tem um formato de uma circunferência de raio Rzinho, R minúsculo, que no fundo tem um pequeno buraco de raio R, né? Então, a altura do nível de água em questão obedece, né? Obedece a seguinte equação diferencial. Eq div. Dois pontos. Então, de novo, antes de escrever aqui para vocês qual é a equação diferencial que obedece à incógnita deste exercício, eu vou fazer um desenho da situação, né? A situação é a seguinte: a gente tem aqui um tanque, né, cilíndrico aí, vertical, né? O raio desse tanque, o raio aqui, é aquele Rzão que aparece aqui, né? Raio R maiúsculo, né? E aqui esse tanque tem água. Não está necessariamente cheio, né? Mas possui água aqui, né? E chamemos, por exemplo, de H a altura do nível de água contida nesse tanque. Então, está sendo dito aqui que esse tanque possui um pequeno buraquinho aqui por onde está vazando água, né? Eu vou exagerar aqui as coisas, né? Vou fazer um buraco bastante grande para que seja visível, né? Aqui, né? E por aqui vai estar vazando água. Né? E o que diz aqui no enunciado, diz que é um buraco pequeno, que isso que aconteceria na prática, né? Mas essa circunferência que está aí é de raio conhecido, né? E o raio é um Rzinho pequeno, aqui, né? E por aqui está vazando água, né? E por causa disso o nível de água aqui no tanque vai diminuindo no tempo, né? Vai mudando no tempo. Então, a pergunta de interesse é saber, bom, como varia H como função do tempo, né? H como função do tempo, como varia isso? Né? Em particular, isso é de interesse, por exemplo, para saber em quanto tempo esse tanque vai ficar vazio, né? Por causa de ter um buraco aí no fundo, né? Quantas horas ou quantos dias, né, vão transcorrer até que esse tanque fique vazio por causa de ter esse buraco aí, né? Bom, então o que eu vou colocar aqui é a equação para esta incógnita H. E a parte importante para a gente é que a equação para esta incógnita H como função do tempo t é uma equação diferencial. Aparece a derivada da função aí, né? Vou escrever aqui.
derivada de H com respeito a T, mais, e aqui vem o quociente, a razão entre esse Rzinho ao quadrado e o R maiúsculo ao quadrado, vezes raiz de 2GH, tudo dentro da raiz quadrada, igual a zero. Né? Essa é a equação diferencial. Né? O que é esse G daqui? É o G que aparece na física, a aceleração de gravidade, aquele 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, aparecem os dados, aqui o raio do pequeno buraco, o raio do tanque cilíndrico, você precisa do valor da constante G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e aqui fica então uma equação diferencial, né, para a incógnita H. Né, H seria a variável dependente e T a variável independente. Então, se a gente for capaz de resolver esta equação diferencial, a gente seria capaz de responder, por exemplo, em particular, quanto tempo demora esse tanque em ficar vazio. Né? Por exemplo, a gente teria aqui, suponhamos que a gente faça o gráfico da solução desse exercício, né? Então, vai ter aqui alguma curva, tá? E em algum momento essa curva vai cortar o eixo horizontal, né? Nesse momento, né? Então aqui está t igual a 0 e aqui está um valor, vou colocar t estrela, t asterisco. Então esse instante t asterisco, que é quando esta função h zera, que significa que o nível de água no tanque vale 0, nesse momento o tanque ficou vazio. Então, conhecida essa curva, se a gente demanda que essa curva seja 0, a gente resolve matematicamente essa equação e a gente vai encontrar o valor de t asterisco, que vai depender desses dados, né? Do raio Rzinho, do raio grande, e vai depender do G. Na verdade, há uma coisa que estou omitindo aqui, também vai depender de uma condição inicial. Né? Não estou entrando ainda nesse detalhe. Né? A condição inicial é que eu diga inicialmente em t igual a 0, quanto valia a altura do tanque. Estava aqui lá em cima, valendo 50 metros, valia 30 metros, valia 10 metros, isso vai influir na resposta. Né? Eu ainda não estou entrando nesse tipo de detalhes, mas, digamos, a parte importante para a gente neste momento é que, para poder responder à pergunta aqui de em quanto tempo este tanque vai ficar vazio, a gente precisa saber resolver uma equação diferencial. Né? A pergunta do milhão é, bom, de onde eu tirei esta equação diferencial? Essa é outra história. Tá? A gente, por enquanto, não vai ver isso aqui. Né? Isso vem de algum princípio físico, né? Que vem da mecânica dos fluidos, na verdade. Né? Utilizando esses princípios que se vê na mecânica dos fluidos, você pode chegar sim a que a incógnita deste exercício obedece a essa equação diferencial. Bom, eu estou dando aqui como exemplo, estou descrevendo um fenômeno da natureza e eu quero encontrar a incógnita, né, para este problema, e para encontrar a incógnita me encontro com uma equação diferencial. Um terceiro exemplo que eu mencionei para você, vou mencionar um caso assim aplicado, por exemplo, de um circuito elétrico. Né? Um circuito elétrico aqui desta sala, né? Que a corrente que alimenta as lâmpadas desta sala, etc., por exemplo, obedece. Aqui vai ser uma coisa mais complexa porque tem toda uma rede aqui dentro, né? Mas alguns de vocês talvez já tenham tido alguma disciplina de circuitos elétricos ou vão ter alguma disciplina de circuitos elétricos. Eu vou colocar aqui um exemplo simples, né? Mas a parte importante é que a equação que vai determinar a corrente que circula pelo circuito elétrico que eu vou apresentar aqui, né? O importante é que essa equação
vai ser uma equação diferencial. Então, terceiro exemplo, né? A corrente I de t, né? Onde t é o tempo, né? Que circula pelo circuito elétrico da figura. Já eu faço a figura, circuito elétrico figura, obedece a equação diferencial Eq dif, dois pontos. Então vou deixar um espaço, né, para colocar a equação diferencial, mas primeiro vou fazer o desenho do circuito elétrico em questão, né, que é o que é chamado de um circuito RLC. Então, vamos fazer aqui embaixo. Aqui, isto vai representar uma fonte de tensão alterna, né? Aqui vamos ter uma bobina, aqui vamos ter uma resistência, e aqui vamos ter um capacitor, né? Então, cada um desses dispositivos, a resistência, o capacitor, a bobina, possuem um parâmetro que os identifica e que especifica como varia a queda de tensão nesse dispositivo. Para cada um há uma lei empírica que nos diz como varia a queda de tensão nesse circuito quando uma corrente atravessa ela, por exemplo. Então, no caso de uma resistência, o parâmetro que identifica é realmente uma resistência R, né, em unidades ohm, né? Então há uma lei que diz que a queda de tensão aqui é essa resistência vezes a corrente I de T que está circulando por aí, né? Lei de Ohm se chama, né? Agora aqui, quando tem um capacitor, né, aparece um outro coeficiente que caracteriza a queda de tensão aí. Esse coeficiente é denotado por C, chama a capacitância, e possui uma lei diferente, a lei de como a expressão da queda de tensão nessa capacitância é uma lei diferente. Como este dispositivo não é uma resistência, é um capacitor, possui uma lei diferente, né? Diz que a queda de tensão é, na verdade, igual à carga que se armazena nesse capacitor dividido por essa capacitância. Mas não se preocupem, não é o que nos está preocupando aqui embaixo. E também aqui tem uma bobina. Então, coloquemos aqui, temos um sentido, a corrente vem circulando por aqui, né? Vem por aqui, passa por aqui, né? E então aqui quando circula a corrente por uma bobina, né, também há uma queda de tensão, também tem uma lei experimental diferente das outras duas para a queda de tensão, e essa lei que diz como varia a queda de tensão na bobina, né, depende de um parâmetro L, que é chamado de indutância dessa bobina, né? Então, isso é chamado de um circuito RLC. Neste caso, é chamado em série. Estão colocados os dispositivos em série. Aí, numa disciplina de circuito elétrico, de circuitos elétricos, você estuda em paralelo, uma coisa mais complexa, com vários dispositivos, etc. Este é um exemplo assim dos mais básicos, né? E aqui também tem uma fonte de tensão, né, alterna, né, que é um valor V0 seno de ohm invertido, né? Varia sinusoidalmente. Bom,
Então, né, é um circuito elétrico aqui, digamos, ilustrativo, mas se a gente quisesse descrever uma situação bem concreta, aqui estou na minha sala, né, tem uma rede aqui, circula corrente por várias linhas aqui, né, então é uma coisa mais complexa, uma versão mais elaborada disto, mas a parte importante é que a incógnita, né, que seria, neste caso, a corrente I de T, que está circulando por este circuito elétrico, né, ela vai obedecer uma equação que é uma equação diferencial. Né? Vou escrever aqui qual é essa equação diferencial neste caso. Né? L vezes a segunda derivada da corrente mais R, né, a resistência, vezes a primeira derivada da corrente, mais 1 sobre C, a capacitância, vezes a corrente que circula, é igual, né, a derivada desta função que está aqui. É D0 vezes ômega vezes cosseno de ômega t. Então, com toda a razão, vocês podem me perguntar, e de onde surgiu esta equação? Então, eu simplesmente vou dar uma resposta que, para quem não estudou uma disciplina de circuitos elétricos, pode não fazer muito sentido. Esta equação vem das leis dos circuitos elétricos, chamadas leis de Kirchhoff, né? E nessas leis se precisa do conhecimento de como se comporta a queda de tensão num dispositivo que é uma resistência, num dispositivo que é um capacitor, num dispositivo que é uma bobina. Né? E utilizando a fórmula experimental que tem para cada um deles, e utilizando essas leis de Kirchhoff, né, se chega a esta equação diferencial para a nossa incógnita I de t. Então, se a gente quer saber como varia no tempo a corrente que circula por esse circuito elétrico, a gente precisa resolver essa equação diferencial. Né? Um outro exemplo assim bem concreto, aplicado mesmo. Né? Para a gente ver a importância de saber resolver equações diferenciais. Muito bem, até agora nesses 3 exemplos, né, o tipo de equação diferencial que eu coloquei até agora é aqueles em que tem uma variável dependente, que é a incógnita do exercício, e somente uma variável independente. Né? Por exemplo, neste do tanque, a variável independente é o tempo t. A incógnita só depende de t. H só depende de t. Neste exemplo aqui, a corrente, né, é a variável dependente, a variável independente é o tempo t, a corrente somente depende do tempo t. Né? Então, são casos de equações diferenciais em que há uma única variável independente. Mas eu coloquei um terceiro exemplo na aula passada, eu revisei ainda no início da aula de hoje, em que tinha uma incógnita, nesse caso z, né, que dependia de 2 variáveis, era uma função de 2 variáveis, z dependia de x, y. E aí aparecia uma equação diferencial na qual apareciam derivadas parciais. Então, esse quarto exemplo que eu vou colocar na continuação vai ser uma equação diferencial como essa, que aparecem derivadas parciais. Também um exemplo aplicado. Condução de calor num sólido. Então, neste caso, não vou escrever assim com uma frase, vou simplesmente fazer o desenho da situação. Tá? Então, pensemos que a gente tem um corpo sólido,
Pode a gente, para simplificar, pensar que seja uma esfera, mas a gente não é obrigado a pensar nessa situação. Pode ser um corpo voluminoso, sim, né? Mas e que está imerso em algum fluido, óleo, quente, sei lá. E este corpo voluminoso é de algum material, uma liga metálica, cobre, ferro, alguma liga metálica aí, né? E por causa de estar sendo imerso num fluido quente, óleo, por exemplo, claro, se esquenta este corpo, né? Então, pensemos assim, vou colocar aqui, este é o que eu falei que poderia ser uma esfera, mas a gente não é obrigado a ter essa situação. Suponhamos que esse seja o corpo, né? Mas é voluminoso, não é somente no plano, isto é no espaço, é algo tridimensional, né? Então, aqui, por exemplo, esse vai ser o eixo Z, atrás do corpo. Aqui está o eixo X, ciências. Aqui está o eixo Y. Então, este é um corpo voluminoso que está no primeiro octante, por exemplo, né? E está imerso em tudo isso num fluido quente, né? E este corpo voluminoso de algum material, ferro, cobre ou alguma liga metálica, e por causa de ser imerso no meio quente, ele também esquenta, né? Mas o interessante é que não todos os pontos desse corpo voluminoso vão possuir exatamente a mesma temperatura quando este corpo começa a se aquecer, né? Eu acabei de colocar este corpo aqui neste meio quente, neste fluido, e vai começar a esquentar. Então, a temperatura aqui na borda aqui do lado esquerdo não tem por que ser igual à temperatura no centro do corpo voluminoso, não tem por que ser igual à temperatura na borda da direita, ou seja, isso vai mudando, né? O que se espera depois de um tempo suficientemente longo é que a temperatura, né, se o fluido aqui estiver a uma temperatura constante, né, o que se espera é que isso comece a se esquentar até que se iguale a temperatura deste corpo voluminoso ou a temperatura do óleo, desse fluido quente que está aqui. Isso que se espera que aconteça. Mas em todo este momento, desde o início que eu coloquei o corpo, né, até o momento em que ele já esquentou, igualou sua temperatura com aquela do meio aqui, né, do fluido, do óleo, por exemplo, isso foi mudando no tempo. E também quando a temperatura foi mudando no tempo, por causa de este ser um corpo voluminoso, não é uma coisa pontual, é uma coisa voluminosa, a temperatura em cada um dos pontos não é a mesma necessariamente. Lá depois de um tempo, né, quando se equipara, aí vai virar uma mesma temperatura para todo mundo. Mas até chegar a esse ponto, passa por um processo aqui transiente que chamam, que vai mudando, e a temperatura em diferentes pontos do corpo é diferente. Então, a incógnita deste exercício é encontrar a temperatura T neste corpo voluminoso quando é imerso aqui em um fluido óleo quente, por exemplo, que está a uma temperatura dada. Como varia essa função temperatura, né? Então, em algum ponto daqui dele, a nossa incógnita vai ser a temperatura T. Então, essa temperatura, como eu argumentei, vai depender do ponto em questão, em que lugar do corpo voluminoso eu me encontro, no centro, me encontro mais perto da beira do corpo, etc. Então, vai depender da coordenada do ponto em questão, né? X, Y, Z. Né? Mas não somente isso, também vai depender do instante do tempo, né? Se o momento em que estou observando este corpo é o momento